Oi pessoas, meu nome é Vitória e você está no canal A Teoria das Laranjas. E hoje eu vim conversar um pouco com vocês sobre 4 livros de literatura brasileira que estão entre os meus favoritos, assim. Eu trouxe só 4 porque, sei lá, pretendo trazer partes 2, 3, 4, 5, não sei. Então eu quero fazer uns vídeos mais curtinhos indicando poucos livros para render mais, né? Então, é isso, bora lá. O primeiro livro que eu quero indicar pra vocês, eu já indiquei ele outras vezes por aqui, que é O Vermelho Amargo, do Bartolomeu Campos de Queiroz. E esse daqui é um livro curtinho, é uma novela, e aqui a gente vai ter uma escrita em forma de prosa poética, e é uma escrita extremamente bonita, em que o próprio Bartolomeu Campos de Queiroz ele vai escrever uma espécie de narrativa autobiográfica, onde a gente vai conhecer um menino, né? Toda a narrativa é narrada pelos olhos dessa criança e já entra na parte incrível do livro, é a forma com que o Bartolomeu ele consegue transportar a gente para esses olhos infantis, né? E essa criança ela vai nos narrar, né? Nos mostrar através de seus olhos como foi a sua infância, né? A perda da mãe, né, a perda precoce da mãe, o fato de o pai nunca estar disponível, né, tá sempre trabalhando, o fato dos irmãos não estarem muito bem com ele, assim, não conseguirem suprir aquela solidão que foi provocada pela morte da mãe e pela ausência do pai, e também pela figura enigmática e metafórica da madrasta, né? Porque o pai vai se casar novamente e a presença dessa madrasta vai ser um baque muito grande na vida dessa criança. Então a gente vai ver como essa criança vai crescer em meio a tudo isso, os vislumbres, né, as nostalgias dessa criança em meio a essa infância. Ele tem uma escrita hipersensível e eu acho que vale super a pena. Eu quero ler um trechinho pra vocês, pra dar um gostinho aí, quem sabe convencer vocês a engatar nessa leitura. Saudade é sentimento que a gente cultiva com o regador, para preservar o cheiro de terra encharcada. É bom deixá-la florescer, vê-la brotar como cachos de tomates, desde que permaneçam verdes e longe de faca afiada. Nada tem mais açúcar que um tomate verde. E o tomate aqui, gente, ele vai ser uma metáfora mesmo, então fique de olho, preste atenção, muito lindo mesmo. Outro livro que eu quero indicar, eu já indiquei bastante, mas foi mais lá no Instagram, né? Desde que eu entrei em contato com esse livro, eu fiquei completamente apaixonada, que foi o Quero Ser Fernanda Young, do Rômulo Zanotto. Ele vem aqui nesse formato super diferente, que parece um pacote de correio. E aqui tá o livro, e primeiramente eu preciso falar pra vocês que Fernanda Young, né, ela existiu, né, ela faleceu ano passado, e esse livro é meio que uma homenagem do Rômulo Zanotto pra Fernanda Young, que foi uma musa, até hoje, porque ele é completamente apaixonado por ela. E a Fernanda Young, além dela ser atriz, roteirista, ela também escreveu alguns romances. E o que o Rômulo Zanotto vai fazer aqui é um trabalho mesmo fantástico, uma ode à atriz, né, e a escritora Fernanda Young. E aqui a gente vai ter uma espécie de matrioska. Pra quem não sabe, matrioska é aquela boneca que você vai abrindo e sempre tem outra boneca por dentro, por dentro, por dentro. É um livro cheio de camadas. A gente vai conhecer o personagem Augusto, que ele é completamente apaixonado, né, pela escrita da Amanda Ade, né, uma escritora fictícia. E em um insight muito louco, ele decide escrever um livro e manda por correio pra Amanda Ade. E aí quando a Amanda lê o livro, ela fica louca da vida, porque ela percebe que o cara, ele é tão fissurado por ela, que ele conseguiu escrever como se fosse ela, numa espécie de texto antropofágico, que pra quem não sabe, o antropofagismo, né, quando você se apropria da cultura da pessoa, e no caso aqui ele vai se apropriar da escrita da autora. E além de todo esse enredo, né, dessa paixão do Augusto pela Amanda Ade e também pela escrita dela, a gente vai ter numa outra camada o próprio autor, né, digamos assim, escrevendo para a Fernanda Young. Ela vai ser uma personagem aqui do livro também,
E durante todo o livro, o autor vai se apropriar, sim, da escrita da Fernanda Young, né, nesse mesmo processo antropofágico. E vai chegar um momento que você realmente não vai conseguir saber o que é da Fernanda Young e o que é do Rômulo Zanotto. E, gente, é um livro incrível, que tem romance, tem mistério, uma escrita, assim, lindíssima, poética. Gente, é fantástico do início ao fim. É um dos meus livros favoritos de literatura brasileira, sem contar o trabalho gráfico da editora Inverso, que foi a que lançou esse livro. Tá lindo, de verdade. Olha pra vocês verem isso, gente, pelo amor de Deus. E se vocês quiserem, eu posso trazer um conteúdo aí falando sobre Quero Ser Fernanda Young, focado só nele, né? Inclusive, quero mostrar uma coisa pra vocês. Do nada, dentro do livro, tem, tipo, uma carta. Gente, o trabalho gráfico realmente impecável da editora Inverso. Tá aí, eu indico de verdade. Quando eu li esse livro, eu não fazia ideia de quem era Fernanda Young. E eu entrei de cara sem saber nem quem era Fernanda Young e me apaixonei. Então o que eu digo é, você não precisa conhecer Fernanda Young, não se trata necessariamente dela, é muito mais um trabalho de escrita magistral do autor. E tenho certeza que você vai se apaixonar de verdade por isso daqui. Então não precisa ir ficar focando nisso e achar que você só vai entender o livro se você conhecer Fernanda Young, porque não se trata disso. Tá aqui a minha indicação também. Outro livro que eu quero indicar, esse daqui é de um autor clássico aí, né, que muitas pessoas têm dificuldade de encarar, e algumas pessoas já até vieram me perguntar como começar a ler esse autor, e eu indico esse livro com certeza. E estou falando sobre Campo Geral, do João Guimarães Rosa, é a história do Miguelim. Eu tenho essa edição aqui da Global Editora, que compila duas histórias, né, que é a história do Manuelzão e do Miguelim, que na real foi lançado como Campo Geral e uma história de amor. Eu ainda não li uma história de amor, tô em meta aí pra ler esse ano ainda. Mas eu tenho uma história muito legal com a história do Miguelim, porque assim como o Vermelho Amargo, apesar de ser uma escrita completamente diferente, mas em Miguelim eu noto muitas semelhanças com o Vermelho Amargo por ele se passar sob os olhos de uma criança. Eu esqueci agora qual a idade do Miguelim, não sei se é 12 anos, algo assim. A narrativa é toda pelos olhos dele e, mais uma vez, eu bato palmas pro autor que consegue transportar a gente, né, para essa climática infantil. Mas mais do que isso, esse livro me encanta tanto porque aqui a gente tem a marca do Guimarães Rosa, né, que são os textos regionalistas, e esse texto vai se passar no sertão de Minas Gerais, e eu sou de Minas Gerais, né, e eu vejo muito do Miguelim, e me lembra muito as histórias do meu avô, assim, porque meu avô, assim, ele viveu, sei lá, metade da vida na roça, né? Então o jeito de falar, a prosódia do Guimarães Rosa e aqueles olhos brilhantes no Miguelim e como ele se encantava pelas coisas. E eu vejo de verdade o meu avô e as histórias que meu avô conta de quando ele era criança. Então eu tenho uma afetividade muito grande, assim, por essa história, dentre todas as do Guimarães Rosa que eu já li. E, no geral, em um plano mais amplo, a gente tem aqui o Miguelim vivendo a sua vida com a família e os irmãos, né? E a relação que ele vai estabelecer com a família, o fato de ele não se dar muito bem com o pai, principalmente depois de um evento que vai acontecer aqui dentro do livro. E o fato, né, de que ele vai criar um vínculo muito grande, uma coisa muito bonita com o irmão mais novo, que tem acho que uns 10 anos, 8 anos, que é o Dito, né? E o Dito, gente, ele é uma criança fantástica, porque por mais que ele seja mais jovem, ele tem uma visão de mundo tão adulta, e é bonito demais ver isso, e ao mesmo tempo dá até uma coisa assim, um sufocamento de ver uma criança ser obrigada pelo seu meio, né, a crescer tão rápido, e ele vai exercer uma influência muito grande sobre o Miguelim, porque ele é mais maduro do que o Miguelim. Só que num campo mais profundo da história, para além desse enredo principal, é realmente a gente ver, né, os vislumbres infantis, as nostalgias infantis, mesmo em meio a
uma situação tão difícil, né? É umas coisas muito doidas que acontecem que te toca muito. É um livro, velho, que, juro, se você não chorar lendo isso daqui, é porque você não tem coração mesmo. E quero te dizer que não vai com medo de encarar esse livro não, porque ele é curto, é uma novela, tem aqui umas 100 páginas, acredito? Umas cento e poucas páginas. É uma ótima porta de entrada para o universo do Guimarães Rosa, e eu acho que é uma ótima porta de entrada exatamente por essa escrita ter essa singeleza do olhar infantil. Então, acho que não tem nada melhor aí para você começar do Guimarães Rosa. Recomendo demais. Aposto que você vai se apaixonar pela Minas Gerais que você vai ver pelos olhos do Miguelinho. E por fim, eu quero indicar um livro que eu li na faculdade. Dentre todos esses, provavelmente esse vai ser o mais difícil de explicar a estrutura narrativa dele, porque é realmente uma loucura. Mas eu só falo pra você que se você gosta de estudar narradores aí, ver narradores super diferentões, esse livro vai ser uma loucura pra você vai gostar muito. Estou falando do Fotógrafo, do Cristóvão Teza. Primeira coisa que eu preciso dizer é que se você nunca leu o Cristóvão Teza, velho, você tem que ler. Indico qualquer coisa dele, vocês têm que conhecer o Cristóvão Teza, ele é incrível. Mas aqui no Fotógrafo, a gente vai entrar em contato com 5 personagens diferentes e as perspectivas que eles vão ter de um dia na vida deles. Então a gente vai ir acompanhando o que esses personagens estão fazendo durante aquele dia e como que essas narrativas vão acabar por se interligar. E eu acho que o mais legal disso daqui é o narrador realmente, porque ora você vai ver o pensamento desses personagens numa espécie de fluxo de consciência, que é quando o personagem vai meio que invadir a narração principal para expor seus pensamentos. Gente, é tanto narrador que tem aqui dentro, e o autor ele vai fazer isso numa espécie de fotografia mesmo. É isso que eu acho mais legal, porque por mais que a gente vai ter um fotógrafo ali, vai ser um dos personagens, né? Numa interpretação mais ampla, cada história, cada cena que a gente vai ter de cada personagem ali, o que eles estão vivendo, é meio que uma fotografia, meio que uma descrição de fotografia, como se você pegasse uma fotografia em um álbum e descrevesse ela, interpretasse ela. É uma coisa muito linda, muito incrível, e como as narrativas se interligam e a profundidade fantástica de cada personagem. E apesar desse daqui não ser considerado de forma alguma um romance de suspense, ainda assim você vai ficar muito louco para saber o que vai acontecer em seguida. Principalmente quando você entender que aqueles personagens, eles se interligam e que eles vão compartilhar momentos, cenas diferentes e fotografias diferentes. Então, ora você no primeiro capítulo tá vendo um personagem que de algum modo vai aparecer na hora da narrativa de outra personagem e vai tudo se interligar. Mas indico demais aí o Fotógrafo do Cristóvão Teza para vocês. E foram esses os livros aí que eu escolhi para esse primeiro vídeo, né, de indicando romances nacionais, romances brasileiros para vocês. Espero que vocês anotem as diquinhas aí, que gostem das indicações, são todos favoritos, de verdade, amo demais esses livros. E peço que vocês me indiquem aí também qual é o seu livro nacional favorito. Me conta. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, de deixar o seu like, o seu comentário. Te convido a conhecer meu canal na Twitch, estou fazendo lives por lá quase todos os dias, às segundas, quartas, sextas e sábados. E a gente conversa bastante, faz sprints de leitura, foco e produtividade, então vou te esperar por lá. Um beijo e até mais!